Olá, queridos amigos e amigas. Nós vamos dar início hoje a mais uma gravação ao vivo aqui no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. E se você está me assistindo posteriormente, eu te incentivo e te convido a você tirar uma quarta-feira, sempre às 19h30, aqui no meu perfil no Instagram, que é o momento em que nós gravamos ao vivo lives com os mais diversos temas, sempre visando a expansão da consciência, a edificação do espírito e um melhor preparo do olhar para os embates da vida. São então, portanto, sobre os temas mais diversos, né? Inclusive, quem aqui se faz presente ao vivo na gravação da live tem a oportunidade da gente interagir. E como é positivo as interações que a gente tem aqui, graças a Deus elas se mostram sempre pertinentes, equilibradas e de modo a enriquecer muito o nosso debate, inclusive favorecendo recortes que depois pessoas podem recapitular de forma mais otimizada. Enfim, eu creio que traz consigo muitos benefícios, né? Gente, nós estamos indo para o terceiro lance, o terceiro tempo do nosso mesmo tema, a importância da espiritualidade para a saúde mental. E a grande verdade é que quanto mais a gente entra nesse tema, mais uma constelação de subtemas e capilarizações vão surgindo em inúmeras direções. E se tiver que ser, vamos fazer aí o capítulo 4, 5... O importante é a gente aqui construir um material com potencial para abençoar, enriquecer, edificar, fortalecer a todos aqueles que entenderem o benefício desse trabalho, né? A importância da espiritualidade para a saúde mental. Quem, inclusive, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, incentivo muito que você busque lá no meu canal, no YouTube, canal Felipe Nazarete, esse mesmo nome, A Importância da Espiritualidade para a Saúde Mental, parte 1 e parte 2. Em cada um deles, nós nos debruçamos em relação a determinadas questões e que, para não nos fazermos repetitivos e em respeito àqueles, sobretudo, que estão aí acompanhando a sequência, né, do desenvolvimento do tema, embora eu vá aqui rebuscar de maneira resumida alguns pontos daquilo que a gente já conversou nas 2 últimas semanas, eu quero, obviamente, aproveitar a boa parte do nosso tempo nesse nosso encontro de hoje falando sobre coisas que ainda não foram faladas. Hoje, trazendo então uma aplicabilidade dos conceitos que a gente está que nós estamos, que a gente vem trabalhando, né? Hoje já nessa terceira live em cima desse tema. Vamos falar sobre ansiedade e sobre aquilo que nós pontuamos na nossa conversa na semana passada, como que a ansiedade ela acaba sendo um excesso de sensorialidade e imaginação que, por conseguinte, nos remete para uma ausência de transcendência e espiritualidade. Isso porque
quanto mais a gente se torna escravo daquilo que a gente sente, quanto mais a gente baseia a nossa visão de mundo e a nossa maneira de ler e interpretar aquilo que nos acontece, baseados apenas naquilo que os sentidos nos comunicam, de uma certa forma, mais a nossa visão de mundo vai ficando condicionada por essa mecânica. E vamos dizer aqui que esse mecanismo operacional da nossa relação com o mundo, da nossa relação subjetiva com o mundo, ela é necessária e funcional em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Inclusive, desse mecanismo nos valemos, porque pela via desse mecanismo nós conseguimos uma maior coerência na nossa interação com a realidade, ou seja, precisamos estar devidamente informados pelo modo como os nossos sentidos são atravessados pelos estímulos que a realidade externa exerce sobre eles, para que então, processando essa informação, a gente possa construir a resposta mais adequada. Logo, vamos colocar isso em termos práticos. A minha visão comunica que o céu está ficando escuro e fechado. Logo, isso me leva à conclusão de que vai chover, me levando, por conseguinte, a ir lá na minha bolsa ou ir lá no meu armário, pegar o guarda-chuva para colocar dentro da bolsa. Ora, a minha percepção, quando eu vou entrar num determinado concurso, me comunica dados gerais acerca dos elementos que compõem aquele contexto. Eu vou participar de um concurso e aí eu vou ler o edital. Veja, são os meus sentidos interagindo com a realidade. Aí o edital vai me informar que eu preciso estudar aquilo, que eu preciso estar apto para aquilo outro, que eu preciso portar tais e tais características, e no final eu vou ter a visualização da quantidade de candidatos que estarão participando. Todas essas informações, elas, no contato com a minha subjetividade, com o meu cérebro, com o meu raciocínio, elas vão então condensar uma dada mecânica de maneira a produzir comportamentos pertinentes àquele contexto. Então eu vejo que o número de vagas são poucas comparados à quantidade de candidatos participando, e eu vejo o conteúdo da matéria como sendo um pouco denso e extenso relativo ao tempo que eu vou ter para me preparar, e, portanto, levando em consideração todos esses dados, qual seria o resultado mais plausível? Vamos estudar. Então eu sento e estudo e começo a me preparar de acordo com os parâmetros possíveis e viáveis para a realização daquela prova. Eu estou aqui esmiuçando a coisa de uma maneira
básica, porque é nesse nível que eu gostaria que você começasse a entender, porque, como eu disse no início, a nossa conversa de hoje vai ser o trabalho de a gente buscar, de maneira prática e concreta, aplicar aquilo que a gente até então, nas 2 últimas lives, nós viemos trabalhando conceitualmente. Ok? Portanto, então aqui nós estávamos descrevendo as mecânicas que na interação com a realidade, mediante aquilo que o meio externo comunica aos nossos sentidos, gera dentro da gente uma mecânica que visa produzir o comportamento e a resposta adequada e compatível. Ok? Portanto, a própria realidade, sobretudo se a gente se porta de maneira coerente com ela, a realidade, ela em muitos aspectos, ela corresponde de forma satisfatória, ok? A essa mecânica que captura os estímulos que vêm de fora, processam eles e devolve mediante uma resposta e uma atitude adequada e coerente. Ou seja, quando esse tipo de ciclo se estabelece, a realidade costuma corresponder de maneira favorável. Então vamos voltar e pegar os nossos exemplos que estávamos dando aqui agora há pouco. Por exemplo, vi o céu escurecer e se sobrecarregar de nuvens e começar a relampejar. Fui lá no meu armário, peguei o guarda-chuva sob a suspeição de que poderia chover, e no meio do caminho começa a chover. Mas, diferentemente de muitos ao meu redor, eu não me molhei, porque eu, precavido, abri meu guarda-chuva e caminhei tranquilo por ela. A mesma coisa também é para aquela pessoa que se depara com um edital, mensura direitinho o ritmo da própria agenda, estabelece ali um critério para adequar um direcionamento de dedicação para aquilo que já se vinha fazendo, para aquilo que ela precisa fazer, para então corresponder ao que o edital está exigindo, e aí chega lá no final da prova, ela é aprovada. Aí ela é aprovada. Puxa, que legal, né? Aí vai vir até aqueles axiomas, né? Depois vão dizer que é sorte, né? Estudei pra caramba e passei. Puxa, que legal, né? Que legal é aquela pessoa, por exemplo, que ela procura ser, ela entende que, de repente, a melhor forma dela ser na vida é exercitando e pautando-se de maneira bondosa, empática, compreensiva. E, de uma certa forma, ela se engaja na realidade, procurando interagir dessa forma, porque ouvindo, né, todas as recomendações da sabedoria e do conselho dos mais velhos, é unanimidade de que esse tipo de postura, de que com esse tipo de postura você adquire uma maior positividade, uma maior resposta positiva da vida. Ok. E na maioria das vezes é isso que acontece. Aquelas pessoas que se exercitam na bondade, na empatia, na compreensão, elas tenderão a ter um círculo de interação
de forma mais leve, de forma mais positiva, ok? Só que agora aqui vai entrar um determinado ponto para a gente refletir. Quem dera tudo na vida correspondesse simetricamente e milimetricamente, meticulosamente, com tudo aquilo que do modo como a gente projeta, intenciona e calcula. Quem dera. Porque a grande verdade é que a conta começa a não fechar quando os nossos castelinhos de uma pseudo-sensação de controle ou uma sensação de pseudo-controle, ela é desmantelada pela via de uma frustração, ela é golpeada pela via do prorromper abrupto de uma dor dilacerante, por vezes relacionada à perda de um ente querido, e que faz então explodir uma dinamite de sensações, provocando dentro da gente uma série de sensações de insegurança, de apavoramento e de instabilidade. E aí o problema é que a partir disso é como se formasse uma hemorragia afetiva, porque parece que tudo o mais depois que se estabelece como um desafio fica meio que desestabilizado pela maneira emocional como a gente passa a lidar com aquele tema. Fica difícil, inclusive, a gente manter um curso numa dada direção quando você, se exercitando na empatia e na bondade, justamente em nome disso ou em função disso, ou se aproveitando disso, você é traído, você é passado para trás, você é enganado. E aí, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz quando a sua concepção mais convicta relativo ao modo como a vida funciona passa a ficar totalmente subvertida pela via de um acontecimento não só catastrófico, mas enigmático, e que coloca em suspenso boa parte das certezas, dos confortos e das pseudo-sensações de tranquilidade que você tinha anteriormente. E aí chega um momento que você já não está lidando apenas com o que a realidade externa está te comunicando. Porque é como se do lado de dentro tivesse prorrompido uma força e uma intensidade que os mais diversos gatilhos provocam o seu acionamento e te colocam numa linha desproporcional de reação em relação ao estímulo recebido. Ora, eu vejo uma série de pessoas marchando de maneira obstinada numa dada concepção de sucesso, sob a insígnia de estar respaldado por uma saudável ambição, e entra numa jornada de trabalho completamente sufocante e arbitrária,
onde tudo na vida dela é justificada por esse esforço, onde quanto mais ela trabalha, ela se sente mais à vontade para justificar a sua ausência, porém quando estabelece a possibilidade do lazer, é quando ela se sente culpada. Então ela vai trabalhando, de uma certa forma se sentindo legitimada pelo fato de que, embora ela esteja se forçando e se pressionando, ela se consola pelo fato de ser por uma boa causa. E aí, de repente, galgando certos patamares de sucesso, chega um momento que nessa pessoa eclode um burnout. E aí, toda a sua estrutura de concepção de mundo é desmantelada de uma hora para outra, porque ela achava que ela estava fazendo isso porque isso era o papel de mãe, ela achava que deveria fazer isso porque isso é o que se requer para uma mulher nos dias de hoje. A pessoa achava que deveria fazer isso porque ele trabalhava com o pressuposto de que isso que é ser pai de família, ou ser uma pessoa responsável. Ora, e mesmo então imbuído da melhor das intenções, o burnout o golpeia, provocando nele sensações completamente treslocadas e adoecidas. E aí, a grande verdade é: como é que a gente faz quando aquilo que os nossos sentidos comunicam não se tornam suficientes para domesticar o prorromper de forças intensas do lado de dentro da gente, de modo, inclusive, a provocar sensações terroríficas, ao ponto de comprometer contundentemente a funcionalidade geral do nosso dia a dia. E aí, como fazer? Se justamente na direção do que as pessoas apregoavam, do que era necessário para ter sucesso, eu adoeci. Ou se justamente por ser uma pessoa boa, eu fui traída. Ou me esforcei, remei e não cheguei a lugar algum. Estava seguindo tudo bem, inclusive me esforçando para não tratar mal e não dispensar sentimentos negativos acerca de determinados personagens repulsivos da minha história de vida. E aí, justamente aquela pessoa, aquele familiar que eu tinha como referência, que era o meu porto seguro, que era o meu farol de consolo relativo à história espinhosa e desconfortável que eu tive, foi justamente ela que parte, que morre. E aí, como é que eu lido com isso? Meus amigos, esses são os tipos de contradições que colocam em xeque qualquer religiosidade. No entanto, esses são os tipos de contradições que, para se fazer uma travessia saudável, o que se requer é uma espiritualidade.
E é aqui que nós vamos estabelecer a diferença entre o que os nossos sentidos capturam e aquilo que se estabelece como uma orientação na direção da vida, porém de uma forma totalmente controversa aos seus próprios sentimentos. Vamos pegar aqui um exemplo? Vou pegar o exemplo de um personagem da Bíblia, Abraão. Abraão, ele vivia lá em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus. Uma cidade muito antiga. E ele ouve uma voz. E essa voz, ela vem de dentro. E Abraão era uma pessoa que caminhava sensível a essa voz que vem de dentro. Sensível. Até porque aqui já fica um ponto. O excesso de olhar e de atenção apenas para os estímulos que venham de fora promove em nós uma desconexão com essa voz que pulsa do lado de dentro. Mas Abraão procurava manter ativo a sua interação com essa voz que brota de dentro. E a voz prorrompe nele na seguinte direção: levanta da terra da tua parentela e parte para uma direção que eu irei te mostrar e que te darei como promessa para você e para a tua posteridade. E aí você percebe Abraão num movimento de espiritualidade, porque conforme nós conceituamos aqui a diferença entre espiritualidade e religiosidade, o que tipifica o fato de que esse movimento de Abraão tratava-se de um movimento de fé em conformidade com uma espiritualidade, é porque esse chamado foi dele. Esse propósito foi dele. E é ele que levanta todos os seus bens, servos e posses e começa a peregrinar na direção de uma terra que ainda nem sequer tinha definição. Ora, essa é uma recomendação e uma orientação altamente anti-coach. Porque um coach, se existisse na época de Abraão, ele iria recomendar tudo menos isso, porque se distanciar da terra da sua parentela, principalmente naquela época, representava uma atitude de altíssimo risco, face ao modo vulnerável como você ficava, principalmente a Abraão, que para um homem da sua época era um homem de muitas posses. Era um homem que se podia dizer rico. Então você não teria nem como dizer que Abraão tomou essa atitude porque na verdade ele não tinha nada a perder. Não, do ponto de vista material tinha. Mas houve ali um movimento na direção de crer. E essa viagem, essa peregrinação de Ur dos Caldeus,
na direção da Palestina, que era onde ele seria levado, ali começam a acontecer diversas experiências que Abraão não percebia, mas todas elas estavam forjando a sua personalidade. Olhando do ponto de vista psicológico, Abraão estava recebendo a sua individuação naquilo em que ele se dispôs a tomar uma atitude de fé na direção contrária dos seus confortos e das suas sensações de segurança e estabilidade. Portanto, Abraão vai fazendo esse caminho, vivenciando muitos riscos, muitas ameaças, muitos perigos e até muitos embates factuais. Mas todas essas histórias foram contribuindo para forjar o caráter de Abraão. Ora, o que eu quero trazer como ilustração é que existem determinadas experiências, sejam pelo modo como elas acontecem do lado de fora, seja pelo modo como determinados incômodos e vozes se despertam do lado de dentro, nós acabamos sendo convocados para olhar para uma determinada direção. E por que que eu diria que essa atitude que Abraão tomou, ela é digna de uma espiritualidade, não de uma religiosidade? Porque religiosidade seria se ao mesmo tempo que essa designação de sair da terra, da sua parentela e fosse para uma terra desconhecida que lhe seria mostrada, fosse também uma iniciativa vivida por todos os, ou pelo menos pela maioria dos contemporâneos da cidade de Abraão. Se esse tipo de comportamento já fosse um costume decorrente de uma moral estabelecida na sociedade onde Abraão vivia, o fato de ele ter tomado a iniciativa de sair para peregrinar por terras desconhecidas, aguardando encontrar uma terra prometida, isso seria um ato religioso e não espiritual. Isso seria da ordem da religiosidade e não da espiritualidade. Agora, foi um ato da espiritualidade porque isso teve a ver apenas com Abraão. E com todos na cidade dele, certamente pensando que essa talvez não fosse a melhor decisão. Obviamente que não estando errados, porém respaldados pela própria observação do que a realidade externa comunicava para os sentidos deles. Ou seja, é perigoso. Você viu o que aconteceu lá com fulano? Fulano nem saiu, chegou lá. Uma horda de saqueadores acabou com tudo que ele tinha e ainda matou ele. E aí, Abraão, você vai sair também? Mas Abraão decidiu sair. É aí que entra a fé. A diferença entre agora a fé e a impulsividade é porque a fé visualiza os riscos e ela dá o passo, levando em consideração os pós e os contras. Esse é o milagre. Porque a impulsividade, não. Eu fico vendo, né? Às vezes pessoas falam, pô, esse é um sujeito de fé. Você viu como é que ele saiu quebrando o assaltante? Aí eu paro para dar uma olhada, isso aí não está me parecendo fé, não. Isso aí está me parecendo uma
atitude neurológica de luta e fuga, onde ele entrou num espasmo impulsivo e que, graças a Deus, ele saiu vitorioso nessa roleta russa. Mas fé não foi. Porque a impulsividade é o impulso assumindo o capitaneamento da ação em detrimento da razão. Portanto, impulsividade não é fé. Porque para a fé acontecer, a fé não anula a razão, pelo contrário, a fé a potencializa. E é mesmo em meio àquilo que a razão constata, a fé vai lá e bota o pé. Baseado numa conexão de percepção íntima de que aquele é um caminho para você, e é isso que entra na esteira, por exemplo, do que conversamos nas últimas semanas, sobre a diferença entre o caminho estreito e o caminho largo, proferidos por Jesus. O caminho estreito é o que leva para a vida, e o caminho largo, por onde muitos passam, é o que leva para a perdição. A religiosidade, portanto, é o que todos fazem. A espiritualidade é aquilo que nos singulariza. É aquilo que nos singulariza. Logo, por exemplo, uma pessoa que tenha perdido o emprego, perdido um ente querido, se separado, e de repente se veja desapropriado de uma série de situações, conexões e relações que subjetivamente colaboram para forjar a identidade de quem se é, e uma vez se vendo desapropriado de tudo isso, porém o sujeito resolve e decide acreditar numa validação superior, por mais que todos os seus observadores externos o reputem como um azarado. Como um azarado. O fato é que quando a nossa visão de mundo é unilateralmente conduzida apenas pelo que os nossos sentidos comunicam, nós vamos moldando as nossas sensações e os nossos sentimentos na direção do modo como a maioria sente, no modo como a maioria vê, no modo como a maioria se comporta. No modo como a maioria se comporta. Agora, quando a gente começa a se permitir uma saudável transcendência e, para além daquilo que os sentidos nos comunicam, a gente estabelece uma interpretação que, por mais que não tenha como ser comprovada objetivamente, ela contribui para o nosso equilíbrio e, portanto, para a manutenção da nossa melhor versão, e nisso a gente crê. É isso que vai traçando o diferencial da nossa jornada. Porque para imaginar, por exemplo, aquela pessoa que estuda para uma prova e depois não passa. E aí, pelo modo como ela estudou e pelo modo como ela se aplicou, então, obviamente, uma vez não conseguindo o objetivo pleiteado, ela se sente frustrada. E esse sentimento de frustração, se ele se conjuga com falas, julgamentos e apontamentos de desânimos e complexos que foram gerados no seu passado, ela então se autossentencia como não sendo capaz.
Ou aquela pessoa que já com uma certa idade é mandada embora do mercado de trabalho e ela olha para as estatísticas e vê que objetivamente as empresas não estão mais privilegiando pessoas da sua faixa etária. E ela então, se deixando levar apenas por aquilo que os seus sentidos estão comunicando relativo aos estímulos que vêm do lado de fora, é assim então que os seus sentimentos vão se comportando, porém bem-aventurado aquele que no meio de uma multidão se creia uma exceção. Aquele que diante de uma determinada tormenta não veja no desespero a sua única possibilidade de reação. Bem-aventurado aquele que não precisa finalizar a sua própria realidade tão somente naquilo que os olhos veem, os ouvidos ouvem e as mãos tocam. Felizes são aqueles que não se resumem apenas às coisas desse tempo, dessa dimensão. Esses, sem dúvida, que terão medo, sem dúvida que ficarão tristes, sem dúvida que ficarão alegres. Não há dúvidas que sentirão raiva, mas por causa dessa transcendência, esses tenderão a não serem controlados por nenhum desses sentimentos. Tenderão a não ser afogados por nenhum desses sentimentos. Porque, para além daquilo que eles veem, para além daquilo que os sentidos comunicam, eles se permitem crer para além das sensações. Por isso é que lá atrás eu disse que muita gente que possui uma espiritualidade pode estar dentro de uma religião, mas nem toda pessoa que tem uma religião possui uma espiritualidade. Para dizer a verdade, a relação de uma pessoa com a religião, de modo a acontecer sem uma espiritualidade, ela vai muito bem enquanto na vida da pessoa não tenha ocorrido nenhuma catástrofe, pelo menos ao ponto de extrapolar a linha do controle da consciência do sujeito sobre as próprias emoções do sujeito. Sobre as próprias emoções. E olha, esse tipo de experiência, ela acontece das mais diversas maneiras com as pessoas. Por vezes é a partida de um ente querido, ou não. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas vivenciarem a partida de entes queridos e, a princípio, isso não ter sido o fator mais nevrálgico de desestabilização interna dela. Eu já vi pessoas até serem abusadas e caminharem com uma proposição aparentemente inabalável. Eu já vi determinadas coisas que muita gente daria conta de desmontar, mas no caso dessa pessoa não foi o caso. Muito embora, de repente, sejam situações que vão fragilizando essas estruturas da consciência
De modo que, às vezes, lá na frente, quando alguém xinga ela, ou quando ela vê uma situação que remete a ela ao seu passado, aquilo faz explodir nela um vulcão incontrolável. O fato é que a maneira como essa nossa fragilidade interna, ela eclode, ela é a mais variada. Eu, inclusive, tive a fala de uma pessoa muito querida e próxima a mim, de que ela sempre achava essa história de psicologia uma coisa de frescura, assim, uma coisa assim muito sem propósito. Porque ele viveu, e até próximo dos seus 40 anos, sem maiores afetamentos, sem maiores perturbações. Óbvio que até aquela altura do campeonato, tendo já passado por muitas situações, muitos perigos, muitas intensidades, muitas frustrações, mas nada que tenha tido realmente o poder de gerar dentro dele uma eclosão. E tem gente que chega até a uma idade bem avançada sem ter vivido esse tipo de divisor de águas dentro de si. Eu sei é que no caso dessa pessoa, quando houve a perda de um ente querido, foi aí que ele começou a compreender, inclusive o relato de pessoas ao redor dele e que ele sempre menosprezava, e que ele sempre menosprezava, mas ele passou a ver por uma ótica diferente, porque ele psicologicamente se tornou solidário àquelas sensações. E dali ele precisou desenvolver uma perspectiva alternativa que não fosse apenas e tão somente aquilo que é comunicado pelos nossos sentidos. Em 2016, quando o meu paizinho foi promovido para a próxima etapa da nossa jornada de vida, e o meu irmão ligou para mim e pediu para que eu fosse lá no hospital, e eu fui, e lá estive, tive os meus momentos de chorar, sem dúvidas, que a gente, nesses momentos, nós somos acometidos por uma tristeza, mas passando o dia, ir lá e cuidando, vendo o que você poderia fazer, nós fomos na casa da minha madrasta, a esposa dele, ainda naquele dia, e ali a minha irmã virou e disse: Felipe, como é que você conseguiu entrar naquela sala, naquele quarto e não chorar? Eu falei: puxa, minha irmã, eu não quero nem estabelecer o chorar e o não chorar sob essas concepções convencionais de quem não chora então porque é forte e quem chora está sendo fraco. Pelo amor de Deus, não me entendam por essa ótica, porque eu não tenho o menor problema de chorar e entendo que o choro é uma sensibilidade absolutamente normal, assim como o sorriso. Portanto, se tivesse que ser, eu não teria o menor problema, porque Deus o sabe o quanto eu amava o meu pai. E o amo. Amo cada memória que eu tenho dele. Muito embora a partida dele não me sobreveio como
trauma e não me provocou uma descontrolada consternação, é porque eu cria e creio naquilo que os meus sentidos não comunicam. O meu Pai vive nele. E aqui é o ponto que eu também quero chamar a atenção. Tudo aquilo que a gente se dispõe a crer produz efeitos em nós. A ansiedade, ela é um produto de você acreditar na sua imaginação. Logo, a ansiedade é um efeito do seu ato de crer na sua imaginação, baseado apenas naquilo que os seus sentidos imediatos te comunicam. Já a fé, que se ampara na certeza do amor de Deus e que em Cristo se estabelece a morte da morte e a possibilidade da ressurreição, então, uma vez que você acredite nisso, e aí, meus amigos, nós estamos aqui já na loucura da coisa. Nós estamos aqui em Abraão, recebendo a voz para ir na direção de uma terra desconhecida. Mas é nesse caminho que, quando você se dispõe a acreditar, que o efeito que vai produzindo sobre o seu ser é a possibilidade de você transitar entre todas as manifestações da sua alma sem ser dominado por nenhuma delas. Eu não digo para vocês, nem de longe, que eu seja a pessoa mais exercitada e habilitada nesse tipo de direção. Mas nós estamos aqui refletindo sobre a direção que o amigo aqui diariamente procura se exercitar. E os efeitos que a gente vai vendo, apesar dos defeitos, apesar das falhas, é uma progressiva elaboração na direção do aperfeiçoamento pessoal, cujo produto final vai sendo uma maior moderação, equilíbrio em todas as coisas. Portanto, não deixe a sua espiritualidade morrer. Não se entorpeça apenas daquilo que os seus sentidos comuniquem. Não vire uma estatística. Não caminhe pela mentalidade daquilo que acomete a todos. Por outro lado, você também não precisa se tornar um kamikaze impulsivo para com isso provar a si mesmo e a terceiros que você tem fé. Porque, como nós falamos, fé não é impulsividade. A fé não é. A fé não anula a racionalidade, muito menos o bom senso. Portanto, a fé, levando em consideração o bom senso e estando alinhado com o propósito do amor, você então é colocado na direção de aperfeiçoar em você a sua melhor versão. E aí a minha amiga Bia vem e coloca aqui: e como saber se é um ato de fé ou se são os meus sentidos comunicando comigo? Bia, essa pergunta ela é muito pertinente, porque a fé ela implica sentimento, embora não se resuma
a isso. Porém, não se trata de fé o fato de eu comer quando eu estou com fome, o fato de eu brigar quando eu estou com raiva, o fato de eu ajudar quando eu estou com pena. Isso não é um ato de fé, isso é apenas um desdobramento natural do meu comportamento na direção daquilo que está me impulsionando. A fé, ela só vai se estabelecer como tal quando a sua consciência depreender uma direção que se faça contrária à manifestação dos seus sentimentos. E isso ocorre em boa parte das vezes. É quando você é tomada por um medo extraordinário em cima daquilo que conscientemente você entende que não tem nada a temer. E aí, se você toma uma atitude na contramão do medo, porém seguindo a orientação da consciência do que é preciso fazer, você estará diante de uma atitude de fé. Você estará diante de uma atitude de fé. Se, por exemplo, a pessoa ela sente uma sensação no corpo, uma sensação forte no corpo, e aquela sensação no corpo, até pelas memórias sensíveis de pessoas que tiveram padecimentos parecidos, e por notícias que a gente vê no jornal, e por uma série de coisas, a gente começa a ficar num transtorno e numa ansiedade tal, como se a gente tivesse que ir direto para o hospital para tratar aquilo, porque essa enfermidade, isso pode ser uma enfermidade que está eclodindo, e quanto mais cedo você tratar, então mais chances você terá de ser curado, até que chega um momento que a sua consciência desperta e você pensa, não, peraí, essa já não é a primeira vez que esse tipo de sensação me acontece. Já não é a primeira vez. Isso já me aconteceu daquela vez, daquela outra vez, e no final das contas sempre deu em nada. Então eu não quero ficar retroalimentando esse tipo de mecânica operacional em mim, de toda sensação servir como um gatilho para me gerar um ciclo do desespero, de modo a eu remar para chegar lá no final e chegar à conclusão de que não foi nada. Então eu vou tomar a atitude em fé de ignorar essa sensação. E aí fica o sentimento, mas e se for? E se for? Se for, então eu estarei com o Pai. Mas eu tomarei a orientação da consciência de não alimentar isso que eu estou entendendo ser uma deficiência das minhas emoções. Temos uma atitude em fé aí em curso. Uma atitude em fé. Veja como, por exemplo, um sujeito dentro do carro e uma pessoa vem e dá uma fechada extraordinária que quase leva ele a um acidente. Nossa! Ele está completamente respaldado pela impulsividade que eclode e até mesmo pelos observadores externos do tipo, cara, fizeram maldade com você, reage. Você precisa tomar uma providência. E aí, quando o Munhá interior começa a desabrochar na direção, vem uma luz da consciência e diz, cara, você já foi por muitos anos dominado por essa impulsividade. E sim, a pessoa que fez isso com você estava errada. Mas se por ocasião do erro da outra, isso ficar sempre comprometido, o que você está buscando aperfeiçoar em você, você nunca vai chegar a lugar algum.
Por que não? Por que não resistir? Por que não adotar a decisão de não revidar, entendendo com isso ser a melhor direção? Entendendo com isso ser a melhor direção para você aperfeiçoar a liderança da sua consciência sobre os seus sentimentos e impulsos. E aí, isso eu estou dizendo, eu estou aqui falando de uma maneira ampliada, mas isso são lapsos, às vezes rápidos dentro da gente, e aí vem a atitude em fé. Que tendo o entendimento de ser um mal menor, não dar vazão para aquela impulsividade, tendo em vista de que se essa pessoa se soltasse na mão dessa impulsividade, ela ficaria cega. E só Deus saberia as consequências e as implicações do que isso poderia levar. Isso é uma atitude em fé. É quando a consciência, já pela via de um autoconhecimento e de uma avaliação da própria trajetória, ela já entende que aquilo dali, que aquela sensação e que aquele sentimento, embora intenso, embora até compreensível do ponto de vista dos observadores externos, uma vez alimentada, ela não contribuirá para o seu aperfeiçoamento e mais, por muitas vezes, pelo menos na medida em que ela se apresenta de modo intenso, das outras vezes ela nunca te levou a lugar algum. E a maneira como se tem para domesticar essas forças é por uma atitude em fé. Nesse campo, nem a religiosidade e nem a crença possuem o poder de exercer qualquer tipo de influência. Isso porque o sujeito ele só de repente só vai se controlar no trânsito, pensando no ponto de vista da religiosidade, se ele estiver sendo observado pelas pessoas. Mas se ele estiver sozinho, onde ninguém possa vê-lo, sobretudo ninguém que possa criticá-lo ou julgá-lo, é ali que a espiritualidade faria toda a diferença. E uma vez ausente, é aí que a pessoa mais religiosa se desespera, se descontrola e perde totalmente a referência daquilo que ela divulga ser no meio religioso onde ela convive. Minha amiga Bia, eu não sei se eu consegui te responder, mas fica aí algumas pistas para você identificar, né, o que seria a fé ou o que seriam os sentidos comunicando com você, né? Porque esse é o desafio. Meus amigos, nós inclusive extrapolamos um pouco o nosso tempo regulamentar, mas por uma boa razão, na tentativa de esclarecer e de provocar saudáveis reflexões nessa direção. Ah, que bom, querida Bia, porque qualquer coisa reformula aqui, que a gente tenta amarrar, mas que bom que então deu para responder o que foi falado. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e com a graça de Deus, até quarta-feira que vem às 19h30 com um novo tema. Um abraço, gente boa, e até lá.